Se você tem um relacionamento, está envolvido num relacionamento de intimidade, e que a própria natureza deste relacionamento pode lhe comprometer o seu relacionamento com Deus, pode comprometer o desempenho do propósito de Deus na sua vida, fique atento. Você pode estar numa situação daquilo que a Bíblia está chamando de jugo desigual. Ele está tratando, sim, de ética postural, de vida cristã na prática. Ele abre o capítulo dizendo: não recebais a graça de Deus em vão. Então ele está tratando, sim, da forma com que nós devemos nos comportar diante do mundo enquanto filhos e filhas de Deus. Ele não está tratando especificamente de um casamento, um casamento entre um crente e um descrente. Então o conceito de jugo desigual é mais abrangente, embora, como eu disse, sim, é extremamente aplicável à família e pode ser representado na situação do casamento. Mas então, irmão, qual seria o conceito de jugo desigual à luz da Bíblia? Seria todo relacionamento que envolve intimidade e comprometimento, mas que pela própria natureza deste relacionamento pode levar a comprometer a salvação de quem é salvo, ou o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Se você tem um relacionamento, está envolvido num relacionamento de intimidade, e que a própria natureza deste relacionamento pode lhe comprometer o seu relacionamento com Deus, pode comprometer o desempenho do propósito de Deus na sua vida, fique atento. Você pode estar numa situação daquilo que a Bíblia está chamando de jugo desigual. De onde o apóstolo tirou esse conceito? Certamente ele está ecoando uma mensagem que vinha na Bíblia Sagrada, desde Deuteronômio, capítulo 22, verso 10. Diz o seguinte: com boi e com jumento não lavarás juntamente, porque isso seria um jugo desigual. Os irmãos que são do interior, e aqui eu sei que tem, que eu conheço alguns que vieram do interior, e já conheciam o que era lavrar com animais, com uma junta de bois, por exemplo, colocar um jugo ou uma canga no pescoço de 2 bois ou de 2 jumentos, e um arado manual sendo puxado por esses animais. Mas quem não viu isso ainda, mas conhece o conceito, ainda entende esse conceito. Hoje, com a mecanização agrícola, isso está praticamente em desuso. Mas nós entendemos o conceito, pois havia uma vedação na lei mosaica para que não se unissem no mesmo jugo animais de espécies diferentes. O povo de Deus não deveria unir um jumento, por exemplo, juntamente com um boi. E não é porque Deus fosse rigoroso, porque queria algo bonitinho apenas, é porque você unir 2 animais de espécies diferentes, de temperamentos diferentes, de índoles diferentes. Você imagina o que resultado isso traria? Além de nós termos um desequilíbrio de forças, de interesses, de intenções, esses 2 animais poderiam viver e deveriam viver naquele momento em que estava trabalhando numa tensão constante. A depender do temperamento desses animais, um poderia estar colocando o outro em risco. A integridade física do animal estaria sendo ameaçada e, além de tudo, o trabalho seria mal feito. Um ia puxar para um lado e o outro ia puxar para o outro. Um ia querer ir mais rápido, o outro ia querer ir mais devagar. E da mesma forma, o conceito de jugo desigual pode se mostrar nos diversos relacionamentos. Você adolescente que está me ouvindo hoje aqui, de repente você pode estar numa situação de um jugo desigual com uma amizade, na escola, no curso, no trabalho. Uma amizade que seja uma amizade íntima e que pelo próprio desenvolvimento, o aprofundamento dessa amizade, ela vai reduzindo a sua resistência ao pecado.
ela pode começar a baixar as suas resistências, o vínculo se torna tão forte, você não quer desagradar o amigo ou a amiga, e de repente, esta própria intimidade neutraliza o impacto de Cristo na sua vida que deveria incidir sobre a vida daquele amigo, daquela amiga. Essa é uma situação de julgo desigual. Você que é empresário, e de repente a sua sociedade empresarial com outro empresário que é de uma outra fé, de um outro pensamento ou de uma visão diferente da sua, pode essa sociedade empresarial lhe levar a uma situação de um julgo desigual? Pode. Por quê? Porque de repente você chega na situação conveniente de que quando pode agir dentro das 4 linhas da honestidade, da legalidade, da justiça, você diz, agora deixa para mim. Mas se tiver que fazer alguma coisa fora das 4 linhas, se tiver que entregar na meia nota, fazer uma sonegação fiscal, mentir para ganhar uma vantagem comercial, aí você diz, deixa que ele faça. E você está conivendo com essa situação, e você está andando numa situação que acaba configurando um julgo desigual, onde a justiça está abraçando a ilegalidade. E é claro que os relacionamentos amorosos, sejam eles casamento, noivado ou até mesmo namoro, pode configurar, sim, uma situação de um julgo desigual. Porque o relacionamento amoroso, pela própria natureza do relacionamento, vai exigir intimidade, liberdade. Vai envolver um alto grau emocional. Isso vai levar com que você comece a se relacionar com uma pessoa que tem um conceito de relacionamento e de casamento inferior ao que você tem. Você está aprofundando esse relacionamento com alguém que não tem a mesma visão do que é um casamento como você tem. Você está aprofundando o relacionamento com uma pessoa que vai despertar em você prazer por coisas impuras. Isso também vai baixar a sua resistência ao pecado. Você pode, meu jovem ou minha jovem, estar desenvolvendo um relacionamento ou plantando um relacionamento de namoro com alguém que vai fazer você ceder além daquilo que você deseja, porque é uma situação de julgo desigual. Então, os irmãos entenderam o conceito? Essa é a ideia bíblica de julgo desigual. E o que é mais grave é que muitas vezes nós temos julgo desigual dentro de famílias cristãs. São famílias cristãs? São. Professam a mesma fé? Professam. Mas são famílias que não andam na mesma direção. Vivem em uma estado de tensão constante. Há um desequilíbrio espiritual na família. Há uma situação de individualismo crônico. Cada um é por si. Não há uma unidade, não há uma união. Há brigas e constante desentendimentos. Será que isto é um julgo igual? Famílias que têm um conceito distinto do que é o padrão bíblico para o casamento, para o relacionamento. Famílias que estão desintegradas emocionalmente. Famílias que vivem improdutivas ministerialmente. Famílias que muitas vezes vivem sob um constante risco de destruição. Muitas vezes a gente vê o esposo ou a esposa, tanto faz, num nível espiritual muito elevado, enquanto que o seu cônjuge está raquítico espiritualmente. E essa disparidade no nível emocional configura uma situação de desequilíbrio e de tensão constante. Isso é uma situação que a gente pode enquadrar naquilo que a Bíblia entende como um julgo desigual. Vai haver constante tensão, vai haver brigas, vai haver problemas com relação a isso, vai haver risco até da própria destruição do núcleo familiar por causa disso. E por causa de tantas outras coisas
ou da família não anda na mesma direção. Como a gente resolve isso, irmão? É claro, de acordo com os princípios da palavra. Aqui está a receita para que a gente possa viver não num jugo desigual, mas num jugo igual na família. Aleluia. O apóstolo usa 5 perguntas retóricas que nos mostram 5 conceitos importantes sobre o que é o pensamento bíblico para um relacionamento que envolve intimidade, comprometimento, um alto grau de emocional e que é importante, vital para nós, como é, por exemplo, o relacionamento familiar, sem dúvida, e que deve seguir esses princípios para que nós vivamos de forma agradável diante de Deus, de forma segura e prazerosa para a nossa família. Aleluia! Quais são as suas perguntas, irmão? Observe o que ele diz. 5 palavrinhas nós podemos destacar daqui. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Sociedade é a palavra-chave. Eu diria a você, família é lugar de crescimento. A segunda pergunta retórica: que comunhão tem a luz com as trevas? Família é lugar de comunhão, é lugar de propósito. A terceira pergunta: que harmonia há entre Cristo e Belial? Família é lugar de harmonia, é lugar de ordem. Quarta pergunta: que união tem o fiel com o infiel? Família é lugar de união, é lugar de cura. Quinta e última pergunta retórica: que ligação tem o tempo de Deus com os ídolos? Família é lugar de ligação, é lugar de pertencimento. São esses 5 pontos que eu queria conversar com os irmãos com a permissão do Espírito Santo. Primeiro ponto: sociedade. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? A palavra sociedade, por definição, é um agrupamento de indivíduos vivendo em um estado gregário, em colaboração mútua, visando atingir objetivos comuns. Observe que há alguns conceitos aqui. Se é sociedade, se há uma sociedade, é preciso que haja um estado de união, um estado gregário. É preciso que haja objetivos comuns. E é preciso que haja a colaboração mútua. Viver em família não é simplesmente viver perto uns dos outros. Viver servindo-se mutuamente uns aos outros. Viver servindo-se um ao outro. O relacionamento familiar é um relacionamento que visa ao crescimento de toda a família. Isso é uma boa dica para quem ainda não tem família. Para você que pensa em constituir família, se um relacionamento não faz você crescer, não é um relacionamento bom para você. Se é um relacionamento que não lhe torna alguém melhor, não é um relacionamento saudável. Não se trata de que você pode me dar, mas se trata de quem nós somos os dois juntos. Porque na matemática de Deus, 1 mais 1 é maior que 2. Na matemática de Deus, quando Ele une 2, a união se torna maior do que a contribuição individual de cada uma das partes. Então a família é lugar de crescimento. Se eu me uno com a minha esposa, eu devo tentar lutar, batalhar, pagar o preço para melhorá-la, para torná-la alguém melhor. E da mesma maneira ela para comigo. Isso faz com que nós venhamos a crescer, a aumentar, a amadurecer, prosperar para a glória do Senhor. Aleluia. Família é lugar de crescimento. E quando a gente vê famílias que não se ajudam, não se unem, cada um é por si, não
individualismo crítico, crônico, terrível. Será que há ali um jugo igual? Quando há um individualismo tão rigoroso que cada um se importa com os seus interesses e vivem apenas com um estado de conveniência, mas não há renúncia, não há entrega, não há parceria, será que este é o propósito de Deus? Quando ele diz que sociedade, ele está dizendo justamente isso. A família é um lugar de crescimento. Aleluia! O conjunto é melhor, é maior do que a soma. E este é o desejo e o propósito de Deus para a sua família. Que a sua família cresça, amadureça e seja maior, melhor do que a união individual de cada uma das partes. Aleluia! O segundo aspecto que ele fala é que comunhão tem a luz com as trevas. A palavra comunhão, ou koinonia do grego, tem o significado de comunicar, partilhar, participar e ser companheiro. É justamente aquele sentido de estar juntos com um propósito. Isto é koinonia, isto é comunhão. Não é estar juntos para estar um do lado do outro apenas, mas estar juntos, unidos sob um propósito. Família é lugar de propósito. Família é lugar de ministério. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e olhamos o que a Bíblia entende como um casamento, e o casamento, você sabe, é o núcleo duro de uma família, onde há um homem e uma mulher unidos sob a bênção de Deus, já existe uma família. O que vem depois, os filhos, são um acréscimo a esta família, porque diante de Deus, onde há um homem e uma mulher unidos sob a bênção de Deus, já existe uma família. Aleluia! Quando Deus uniu o homem e a mulher, Ele já os uniu com um propósito. O casamento em si, ele não é um fim em si mesmo. Aliás, se o casamento for um fim em si mesmo, é um problema. Se você pensa no casamento como algo que vai lhe realizar, não entre nele, porque você só deve estar tão feliz, tão pleno, tão realizado, tão completo. Mas eu vou casar para fazer alguém feliz. Aí você está pronto para o casamento. Porque o casamento não é um lugar para você se realizar, mas sim para você realizar o outro. Aleluia. O casamento não é um fim em si mesmo, ele tem um propósito maior, e o propósito maior visa o cumprimento da vontade de Deus. O propósito do casamento é justamente refletir a glória de Deus. Veja que quando Deus une o primeiro homem e a primeira mulher, Ele já dá uma missão para eles. Ele diz: multiplicai, frutificai-vos e enchei a terra e dominai-a. Tinha propósito, tinha missão. Essa missão era pelo menos tripla. Primeiro, o homem tinha o que? Ele era a imagem, semelhança de Deus. Então o primeiro propósito era justamente refletir a imagem de Deus para toda a criação. Até hoje os animais se sujeitam ao homem. Animais muito mais fortes que o homem se sujeitam ao homem, porque veem no homem refletido a imagem de Deus. Manchada pelo pecado, tudo bem, mas não destruída, porque o homem ainda foi criado à imagem de Deus. Aleluia! Refletir a imagem de Deus é o primeiro propósito. Segundo, reproduzir a imagem de Deus, porque Deus deu ao homem e à mulher a capacidade e o poder de multiplicar, frutificar. Então era reproduzir a imagem de Deus. Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Você quer saber de uma coisa? A sua família foi criada por Deus, foi unida por Deus, foi constituída por Deus com um propósito. Aleluia! E o propósito da sua família não é acumular patrimônio. O propósito da sua família não é perpetuar um sobrenome ou um nome. O propósito da sua família não é defender um legado social. Não.
O propósito da sua família não é suprir meramente as necessidades suas, ou sequer atender e satisfazer os seus desejos. O seu propósito, o propósito da sua família não é conquistar um lugar ao sol. Há um propósito na sua família e ele é glorificar a Deus. O propósito da sua família é cumprir um propósito específico de Deus, expandir o reino de Deus na terra. Esse é o propósito. Toda família foi chamada por Deus para cumprir um ministério. Aleluia. E este ministério cabe ao homem, enquanto líder da família, entender, discernir e direcionar a família. Vamos caminhar por aqui, pois Deus está nos chamando para cumprir este ministério. Eu tenho visto com rara preocupação muitos homens que veem uma visão ministerial, mas esquecem da família. Tem um propósito de cumprir o ministério. Deus está me chamando para isso. E a família? Não, Deus vai me usar, mas e a família? Porque se Deus lhe deu um propósito, Deus deu um propósito para ser cumprido junto com a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Família é lugar de ministério. Terceiro lugar, que harmonia há entre Cristo e Belial. Que harmonia há entre Cristo e Belial. A palavra harmonia aqui, em outra tradução, não é harmonia, é concórdia. Do grego é sinfoneses. Josué, que é quase um maestro, né, Josué, pela quantidade de instrumentos que toca, sabe que sinfonia significa todos os sons juntos. Mas sinfonia não é todos os sons em uníssono, não é isso. Não seria uma sinfonia, né? São todos os sons juntos, mas ordenados adequadamente. Então a harmonia é quando você tem ordem na família. E a ordem na família foi estabelecida pelo próprio Deus. A família é lugar de ordem, é lugar de respeito, é lugar de honra. Deus estabeleceu uma ordem, inclusive hierárquica, para a família. Nessa ordem divina, o marido ama tanto, mas tanto a mulher que tem, que ele ama a ponto de dar a própria vida por ela, e dará, se necessário for. O marido ama de tal forma a sua esposa, sacrificialmente, que ele é capaz de torná-la o seu próprio corpo. A Bíblia diz que ninguém faz mal ao próprio corpo. E a mulher, ele deve amar como ao seu próprio corpo. Ele deve torná-la o seu próprio corpo. Nesta família, onde há esta ordem divina, que o marido tem Cristo como seu cabeça e supremo autoridade, a mulher sujeita-se ao marido como a igreja sujeita-se a Cristo. É isso mesmo. Que ela honra-o com a exclusividade, assim como a igreja faz com Jesus. E ela reconhece nele a autoridade divina de Jesus Cristo, assim como a igreja faz com Jesus. Esta é a ordem bíblica. Nesta família, onde há essa harmonia, onde há essa ordem, os filhos obedecem aos pais, como um ato de gratidão e honra ao próprio Deus. Aleluia. E os pais ensinam os filhos sem frustrá-los, sem molestá-los. Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento dos filhos. Os pais que ensinam os filhos sem frustrá-los sabem juntar duas coisas: discipulado com disciplina. Discipulado, ou seja, ensinar, mostrar, educar, mostrar o caminho, ensinar, sem disciplina, passa a seguinte mensagem para o filho: o pai me diz que isso é certo, mas acho que não deve ter importância para o filho. Se eu não fizer, não dá nada. Então, discipulado sem disciplina fica inócuo.
tem que ter disciplina, tem que ter consequência. Mas o contrário também é verdade. Disciplina sem discipulado também é problema, porque aí vira tirania. Vai que só disciplina, só pune, só corrige, só exige, mas não mostra o caminho, não ensina, não discipula, não ensina, não aprende, não tem como aprender, não tem como entender qual é que é o propósito da disciplina. Então disciplina e discipulados têm que andar juntos. Graças a Deus. Eu falo sempre para a Thalia, né, que é minha filha maior, de 13 anos, eu digo para ela que liberdade e responsabilidade têm que andar juntos. Enquanto você tem responsabilidade, você vai ganhando liberdade. Se você mostrar um ato de irresponsabilidade, então a liberdade vai ser restringida. Liberdade e responsabilidade andam juntos. O que é isso? Discipulado e disciplina. Pais que ensinam os filhos são assim. Para esta família, os filhos entendem, veem a autoridade divina na pessoa dos pais e os respeitam, submetem-se a eles. Há uma submissão dos filhos aos pais. E a submissão dos filhos para os pais é como os pneus de um carro. Tem 4 pneus no carro, pelo menos, né? O carro tem 4 pneus, mas cada um fica num lugar. Mas todos têm que andar na mesma direção. Porque se não andar na mesma direção, o veículo não vai andar certo. Mas você observa que tem 2 pneus na frente que se mexem. E a depender da habilidade do motorista, os pneus de trás podem evitar alguns buracos que os da frente vão ter que passar. E os da frente são os pais. A gente passa por alguns buracos para evitar que os filhos passem. Porém, os pneus de trás não têm a mesma visão da estrada de quem está na frente. E assim são os filhos. Eles evitam alguns buracos que os pais passam, mesmo que eles não tenham a mesma visão que os pais que estão na frente têm. Mas quando há essa compreensão, quando há esse entendimento, quando há essa unidade, o carro vai andando na direção certa que Deus preparou para a família. Aleluia! Essa é a submissão de filhos para os pais. E há também, sim, a submissão da esposa para com o marido. Eu sei que isso não é politicamente correto falar hoje, mas é Bíblia. Assim, de acordo com a Bíblia, a submissão da esposa para o seu marido. Não tem como fugir, irmãos, não podemos minimizar isso na Bíblia, porque essa mesma palavra, o mesmo verbo hipotasso, que significa literalmente entrar na linha, não é que o marido tenha que botar a esposa na linha, tá? Não é isso. O sentido do verbo é que ela se submete à linha. Quem é a linha? A linha estabelecida por Deus, e ela se submete a essa linha. A submissão do marido e da esposa é como as dobradiças, tá? Como as dobradiças, uma figura também para você. Você já viu uma dobradiça? Não importa se você mora numa cobertura no bairro mais nobre da cidade ou numa casa bem simples na cidade. Você deve ter na sua casa uma porta com dobradiça. A dobradiça são vários anéis, mas para que eles funcionem bem, eles precisam estar na mesma linha. Assim funciona a submissão do marido e a esposa. Deus estabeleceu o homem como cabeça no lar para que a responsabilidade maior caia sobre ele, que tenha os ombros mais largos e a estrutura psíquica e emocional preparada por Deus para suportar a cobrança e a responsabilidade. Mas isso não significa que ele deve ser um tirano no lar, e muito menos que ele não tenha a obrigação de consultar e ouvir a opinião e a reação da sua esposa. Mas ele tem a responsabilidade de assumir, de tomar a decisão. Essa submissão não é demeritória, não é uma questão de valor, é uma questão funcional. É como as dobradiças. Precisa funcionar para que haja harmonia. Precisa funcionar de forma que haja um fluxo de autoridade no lar. Ser cabeça implica em responsabilidade, implica em renúncia, implica em proteger o corpo.
Você observe que no seu corpo você pode ter 2 olhos, só. Você pode ter... Opa! Obrigado, meu pastor. Um pouquinho de falha no nosso microfone. Você observa que no seu corpo você pode ter 2 olhos, facilita para você ver. Você pode ter 2 orelhas, facilita para você ouvir. 2 braços, 2 pernas, mas só pode ter uma cabeça. Uma família que tenha 2 cabeças vai ter jugo desigual, vai ter desequilíbrio, vai ter tensão constante. Por isso Deus estabeleceu quem é o cabeça, porque é preciso que haja direcionamento, haja responsabilidade, haja alguém para assumir a responsabilidade. Por isso que existe sim a necessidade de haver uma ordem de autoridade, de responsabilidade na família. Graças a Deus. 4º lugar, que união tem o fiel com o infiel. União. A família é lugar de união. A família é um lugar onde haja esta ligação profunda. O núcleo duro de uma família, eu já disse, é o casamento. E só para ficar bem claro, eu estou falando de um casamento heterossexual, monogâmico e vitalício. Porque isso que a Bíblia nos ensina. Hebreus 13:4 nos diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Que tipo de dignidade, de alta dignidade vem ao casamento? Advém justamente porque o casamento heterossexual, monogâmico, vitalício, é uma metáfora viva de uma realidade eterna. No casamento, neste formato e dentro dessas condições, que nós temos a proclamação escatológica da união entre Cristo e a igreja. Quando o apóstolo Paulo está falando disso aos Efésios, ele fala da união do marido com a esposa, e ele diz: grande é esse mistério. Digo, porém, quanto a Cristo e a igreja. Efésios 5:32. Qual o propósito dele estar dizendo isso? O que o apóstolo está dizendo, quando ele usa a palavra mistério, é sempre quando uma verdade que já estava mostrada no Antigo Testamento, mas não de forma clara, mas que foi clareada, esclarecida no Novo Testamento. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo que a união heterossexual, monogâmica, vitalícia entre um homem e uma mulher é um mistério à luz da Bíblia, ele está dizendo que quando Deus fez Adão e Eva, ele não olhou para o casamento pensando em Adão e Eva, ele pensou em Cristo e a igreja. Aleluia. O apóstolo não tomou emprestado uma metáfora qualquer para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele diz: não, isso era um mistério já previsto desde o Antigo Testamento. Deus fez uma metáfora viva que, por mais que atacada, os séculos passam e ela não é destruída. Graças a Deus. Por isso que o casamento heterossexual é tão atacado. Por isso que o casamento nos padrões bíblicos sofre tanto ataque nos nossos dias. O inimigo quer destruir a representação tipológica que a Bíblia instituiu. O inimigo quer desconstruir as diferenças entre os sexos. Para quê? Para atentar contra o ideal do casamento bíblico. O inimigo quer minar a cumplicidade, a confiança e a fidelidade no casal. Por quê? Porque isso atenta contra o padrão bíblico. O inimigo quer desincentivar o casamento dos nossos jovens. Por quê? Porque isso atenta contra o padrão bíblico. E a Bíblia diz que nos últimos dias, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3, surgiriam apóstatas que iam proibir o casamento. A Bíblia chama de apóstatas essas pessoas que atentam contra o casamento. Por quê? Porque o casamento é sim uma metáfora viva que reflete uma realidade eterna. Aleluia. Aleluia. Mas, irmão, então
Então, se o casamento mostra a unidade perfeita entre Cristo e a igreja, como nós que somos falhos, que somos humanos, vamos representar isto? Aí que está a questão. A família é lugar de cura. É a união de duas pessoas imperfeitas que o Senhor acrescenta aos filhos que também são imperfeitos. A família é lugar de cura. E sabe qual é que é a maior forma? E tem que ser a maior prática abundante na família para que seja um lugar de cura, para que a unidade seja perfeita? Se chama perdão. Família é lugar de perdão. Porque é na família que a gente tira as máscaras sociais. É na família que você é quem você é de fato. É na família que você tira todas as suas travas da sua linguagem e você revela quem de fato você é. E os seus familiares são aqueles que estão mais próximos e veem quem você é de fato. E não é fácil suportar você. E não é fácil aturar você, nem mesmo você muitas vezes se suporta. Mas a família é lugar de perdão, é lugar de cura, para que a unidade que Deus planejou seja perfeita. O perdão precisa ser a prática na família. O perdão precisa ser a prática no lar. O apóstolo Pedro, em Mateus 18, 21, achou que ia tirar nota 10 com Jesus. Os mestres da sua época diziam que você devia perdoar um irmão, aquele que é próximo, até 3 vezes. Depois você fazia o que queria, mas 3 vezes você tinha que perdoar. E Pedro chegou para Jesus querendo tirar nota 10 e disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai perdoar contra mim, eu vou perdoar ele? Até 7? Veja que ele dobrou a quantidade e acrescentou mais uma. Ele disse: tira nota 10. Jesus disse: não, 7 não, 70 vezes 7. A família tem que ser assim. Tem que perdoar o irmão, a irmã 70 vezes 7. O perdão precisa ser a prática da cura na família. Aleluia! Quinto lugar, é muito bom falar de família, mas o horário não permite a gente ir muito longe. Que ligação tem o templo de Deus com os ídolos? Ligação, conexão, união, ato de fazer parte, de pertencer. Família é lugar de pertencer, é lugar de pertencimento. Isso já começa no casamento. O livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é um livro maravilhoso, profundo, mas um dos refrões mais famosos de Cantares de Salomão, jovem deve saber de cor, né? Que é: eu sou do meu amado e ele é meu. Isso é pertencimento. Isso é senso de pertencimento. Eu sou da minha amada e ela é minha. Isso é senso de pertencimento. Uma família que anda de acordo com a linha que Deus estabeleceu, uma família onde há cura, onde há união, onde há ligação, onde há perdão, onde há propósito, onde há ministério, essa família dá prazer de pertencer, dá alegria de fazer parte.